Fala, gente. Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hira, vou ser monitor de farmacologia 2 de vocês. A gente inicia agora segunda monitoria sobre penicilinas. Penicilinas são fármacos que estão dentro do grupo dos antibióticos inibidores de parede celular, da síntese de parede celular. Que se você não sabe como é, assiste o vídeo anterior que eu estou explicando, um resuminho de como é que funciona a parede celular. Os gram positivo e gram negativo. E, além de tudo, a penicilina está dentro de um grupo de fármacos estruturalmente chamados de beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos são fármacos capazes, dotados de um anel beta-lactâmico, como a gente vai ver, certo? Então, eu vou tentar repetir isso algumas vezes ao longo do vídeo, justamente para deixar bem fixado. Antes da gente iniciar ah, ah, o estudo aqui, a gente pode ver essa questãozinha sobre penicilinas. Obviamente, o assunto está aqui em cima, então você já sabe qual é o fármaco em questão da resposta, né? Então, vamos lá. Um homem de 35 anos com história de infecção pelo vírus herpes simples 1 e pelo vírus herpes simples 2 se apresenta à clínica com lesões alvoides, mostrando necrose epidérmica central com eritema circundante nas mãos. Ou seja, tem ponto preto e ao redor do ponto preto está vermelho. Só que aí a gente pensa, meu Deus, o que pode ser esse problema de mão? Como a gente não sabe, a gente continua lendo. O exame físico não mostra lesões em outras áreas do corpo. O exame histológico mostra dermatite de interface, ou seja, o que ele tem é uma dermatite de interface. Aí a gente tem assim, o paciente relatou que começou tomando um medicamento tem uma semana e qual dos seguintes medicamentos o paciente poderia ter começado. Ou seja, a questão já está induzindo a gente a pensar que essa dermatite de interface está relacionada ao uso de algum medicamento. O vírus herpes simples 1 e o vírus herpes simples 2 podem estar associados a umas lesões, como lesões bolhosas, né? Mas não tem quadro de necrose associado, que geralmente não, alguns séculos absurdos de grave, mas o vírus herpes simples 1 e herpes simples 2 estão relacionados geralmente à região genital e labial. Muito difícil que a gente tenha infecções por herpes fora dessas áreas. Então, a gente não pense em um antiviral, certo? Halopurinol não tem nada a ver com isso, paracetamol muito menos, salbutamol também não. E se ele teve um quadro que ele começou a tomar um medicamento há uma semana e teve uma resposta dessa, esse é um sintoma muito comum de penicilina, e são as dermatites, né? Bolhosas. A gente vai ter essas bolhas e pode ter necrose por ali, certo? A gente vai ver isso mais para frente, de maneira geral. É isso. Vamos falar sobre a classificação geral, mecanismo de ação, tipo de penicilina, farmacocinético e alguns efeitos adversos. A classificação geral basicamente diz respeito a três aspectos: o tipo do fármaco, né, quanto à ação, que é o fármaco antibiótico; a classificação química, né, que é quanto à estrutura química dela, desse fármaco, que é uma estrutura que contém um beta-lactâmico, então é um antibiótico beta-lactâmico. Vocês percebam que esse quadradinho aqui é o beta-lactâmico, e vai ser quebrado por beta-lactamases, enzimas presentes nas bactérias capazes de quebrar esse anel aqui. E, por fim, classificação farmacológica, que é uma penicilina. Isso porque se deriva dos primeiros antibióticos descobertos, que foram descobertos por conta do fungo penicillium, né? Então, a gente tem, então, fármaco antibiótico, beta-lactâmico, penicilina. Não falou penicilina, certo? Isso vai ajudar a gente a se estruturar melhor. Existem outros antibióticos inibidores de parede? Existe. A gente poderia colocar aqui classificação com base na função também, né? Classificação com base no mecanismo de ação. Inibidor da síntese da parede celular. Então, a gente tem um fármaco, que é um antibiótico beta-lactâmico, tipo penicilina, inibidor de parede celular, certo? Existem outros inibidores de parede celular, não são beta-lactâmicos? Existem. Existem outros inibidores de parede celular beta-lactâmicos que não são penicilinas? Existem, certo? O mecanismo de ação, basicamente, se divide em dois. Ou o fármaco vai se ligar, no meio do seu anel beta-lactâmico, a enzima que faz a parede celular, a enzima que faz a parede de peptidoglicanos, ou o fármaco se liga à parede e faz buraco nela.
Basicamente, se a gente faz a analogia de uma construção civil de uma casa, é como se a gente tivesse o mecanismo de ação principal das penicilinas o fármaco tira o pedreiro da obra. O pedreiro que era para construir o muro não constrói, ou seja, o muro começa a ficar com defeito, quebra, certo? Agora, o segundo mecanismo de funcionamento. Ele não é tão presente na ação das penicilinas, mas ele é mais comum, por exemplo, nas cefalosporinas, que a gente vai ver mais para frente. Que é, toda vez que o pedreiro está construindo, a gente vai lá, tira um bloco, não deixa o pedreiro construir. O pedreiro vai passar o cimento no bloco, a gente vai lá, tira o cimento. Aí o pedreiro coloca o bloco sem cimento. O que acontece? Esse bloco fica solto, então ele pode sair fácil. Isso vai criar vários furos dentro da parede celular, fazendo com que a gente também tenha um efeito de lise. No final das contas, quebrar essa parede, fazer um furo na parede, garante a morte da bactéria. Por quê? Porque a bactéria tem um conjunto celular mais concentrado de substâncias, íons, do que o meio extracelular. Então, a água entra por osmose. Então, a gente vai ter a quebra da bactéria por osmose, ou seja, uma lise por osmose. Vai entrar muita água, ela vai romper. É isso. E essas proteínas, como eu mencionei, o tipo principal de ação das bactérias é a inibição da enzima, que vai colocar os muros, ou seja, os peptidoglicanos. Ou seja, a gente vai tirar o pedreiro de jogo. Essa enzima que eu estou falando é a enzima que está associada, a gente pode chamar de PBPs. Penicillin Binding Proteins, ou protein. E aí são as proteínas ligantes do penicilina. A gente tem 7 tipos e a gente vai falar de alguns mais importantes mais para frente das nossas monitorias. Mas basicamente é isso. A gente vai tirar o pedreiro da obra, certo? Só tipo de curiosidade, apesar da grama negativa ter uma estrutura de peptidoglicano muito menor, a estrutura de peptidoglicano ainda é absurdamente importante para a bactéria não entrar em osmose absurda e visar ali. Então, vai matar a bactéria gram-negativa também, certo? Tipos de penicilina, a gente tem dois tipos principais, são as naturais e as sintéticas, e a gente tem os inibidores de beta-lactamase também. Penicilinas naturais, a G-cristalina, G-procaína, G-benzatina e a V. G-cristalina e a G-benzatina talvez sejam as mais importantes para a gente aqui. E basicamente a gente tem a administração da penicilina cristalina intravenosa, e ela afeta o sistema nervoso central, ela consegue passar para o sistema nervoso central. Então, ela é a única, ou uma das poucas penicilinas que atinge o sistema nervoso central, tá? Ela é usada para casos de leptospirose grave. Leptospirose, resumindo bem rápido aqui sobre a clínica, é causada por uma bactéria espiroqueta. Espiroquetas são aquelas bactérias que parecem uma rolha de saca-rolha. Ela vai entrar na sua pele, é bactéria que vive no rim do rato. O rato urina na superfície, a superfície geralmente alagada. Vai conter essas bactérias, você entra em contato, ela cavuca na sua pele, vem a sua corrente sanguínea, vai procurar o rim do rato, não acha o rim do rato. Então, como ela não acha o rim do rato, vai ficar rodando a sua corrente sanguínea para sempre. Enquanto ela corre, ela está gerando uma resposta inflamatória sanguínea. Por isso, a gente utiliza um fármaco de pico de concentração séria bem alto. A gente tem que matar ela no vaso. Então, a gente usa a penicilina G cristalina. Perceba que o pico de concentração é bem alto no vaso. Pico de concentração séria, certo? Vocês percebam também que o tempo que ela dura no nosso corpo é muito baixo. Tranquilo? E a penicilina G benzatina é o benzetacil. O benzetacil que a gente toma na bunda quando está doente. A penicilina G benzatina é muito importante para a gente por duas principais doenças. Sífilis, que é causada pelo treponema pálido, que ele se reproduz muito devagar. O benzetacil tem uma característica de ter uma distribuição lenta do fármaco, né? Ele não atinge grandes picos séricos, como a gente pode ver aqui, né? Aqui é o benzetacil, G-benzatina, mas ele tem uma concentração constante, por vários dias, 20, 21 dias. Então, toda vez que o fármaco, o treponema está tentando se reproduzir, tem benzetacil ali, quebrando as pernas dele. Então, ele não vai se reproduzir e a gente fica curado com uma dose. Tranquilo? Só tipo de curiosidade, o treponema pálido é parente do agente causador da leptospirose grave. São ambos espiroquetas, por isso o mecanismo de tratamento é muito semelhante. Além disso, a gente tem a orofaringite streptocócica, ou seja, infecção de garganta com streptococo. Isso é muito comum em criança.
criança que tem dor de garganta repetitivamente, e a gente percebe no exame físico, bota a língua para baixo, olha assim, a gente vai perceber placas se formando ali. Essas placas indicam que são infecções bacterianas. Se a gente tenta arrastar essas placas, a gente consegue ver, né, as placas saindo para diferenciar de um catarro, que é muito importante. Pede para o paciente engolir, tá a região toda queimada, vermelha, demasiado inchada. Em vez de a gente fazer um fármaco, uma penicilina sintética, uma amoxicilina, a gente faz a penicilina G-benzatina. Por quê? Porque como ela vai ficar, perceba, concentração, duração do fármaco é constante. Vai durar 20 dias. Então, a gente evita que, que alguma chance do estreptococo, né, ele consiga ganhar corrente e se esconder em alguma parte do corpo. Porque se a gente faz um fármaco de pico, por exemplo, um fármaco de pico como a G cristalina, deu pico, matou o que conseguiu, não conseguiu, já não mata mais, porque já acabou. Então, o estreptococo pode fugir, e começar a se proliferar. E isso acontece e pode gerar um quadro de endocardite. Então, se a criança tem infecção de garganta com presença de placa bacteriana, é indicado que a gente, em vez de fazer uma amoxicilina, a gente faça uma penicilina G-benzatina para evitar possível quadro de endocardite, certo? E a gente pode ver algumas histórias, e nos casos clínicos, o paciente vai referir uma história de infecções de garganta repetitiva na infância, e aí ele vai estar associado a um quadro de endocardite. Não é isso, não é para, tipo, tem infecção de garganta, vai ter endocardite. Não é bem assim, mas a gente evita, certo? Penicilinas sintéticas, como eu mencionei um exemplo aqui, a amoxicilina. A amoxicilina é a mais comum, talvez a gente que é brasileiro, e ela é de amplo espectro, ou seja, ela pega gram positiva, pega gram negativa, faz uma bagaceira. Só lembrando, quando a gente faz uma terapia com antibiótico, a gente quer ter um espectro mais estreito possível. Se eu sei, por exemplo, eu tenho que matar a bactéria X, eu uso um antibiótico que mata a bactéria X. Eu não uso o que mata A, B, C, D, F, G, H até o X. Não tem que matar as outras bactérias, elas não estão lá. E aí, evitando usar antibiótico de espectro amplo, eu evito selecionar bactérias resistentes, certo? Seguindo, a gente tem a ampicilina, doxicilina, meticilina, oxacilina, fluxacilina e temocilina. Só exemplos, vocês não precisam saber todas elas. As mais importantes vocês têm que saber. A amoxicilina e a meticilina. Por que a meticilina é muito importante? Porque esse específico está no tópico de resistente à bacta-lactamase. Então, a gente tem um antibiótico que ele é resistente ao efeito de resistência da bactéria. Ou seja, o antibiótico se ligou a PBP, Penicillin Binding Protein, ou PLP, né, que são as proteínas ligantes de penicilina. Se ligou ali, começa a agir, a bactéria vai lá e lança a sua beta-lactamase. Vai tentar quebrar, não vai conseguir, porque a medicina é resistente a essa beta-lactamase. Só que aí que tem um problema. Se a gente tem esse fármaco que é tão importante, é tão resistente, se surge uma bactéria que é resistente a esse fármaco, aí começa a quebrar a nossa perna. A gente vai ter infecções cada vez mais resistentes. E é esse o problema dos antibióticos. Cada vez mais bactérias resistentes aos nossos antibióticos mais resistentes. Então, a gente já tem bactéria resistente à meticilina, que é ninguém mais, ninguém menos que a MRSA. Vocês podem falar assim, ou pode falar MRSA, ninguém vai entender nada, mas que é basicamente a meticilina resistente Staphylo aureus, certo? E são antibióticos, são bactérias, são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Percebam, não é tipo um macete. Quanto mais importante o fármaco, mais difícil é de você conseguir tomar ele sozinho, certo? Por exemplo, a meticilina é muito importante, porque ela é resistente à beta-lactamase. Se todo mundo tomasse meticilina por infecção de garganta, a gente estava fodido. A gente já tinha selecionado, muita gente já tinha tomado errado, já tinha selecionado muita bactéria resistente, talvez o problema fosse ainda maior. E aí o que é que acontece? Intravenoso. Seja por questão de
farmacocinética, né? A gente não consegue fazer um fármaco direito, mas você pode pensar sempre isso. É um macete que funciona com relativa segurança. Quanto mais importante o fármaco, ou seja, quanto mais capaz de matar bactéria resistente, mais difícil é para o indivíduo comum tomar, certo? Então é isso. Os mais importantes para a gente aqui é a amoxicilina, que é de amplo espectro, e a meticilina. E a gente tem amplo espectro, mais que cobrem pseudomonas aeruginosas, que são a ticacilina e a piperacilina, certo? Aqui são pseudomonas não resistentes a esses fármacos, né? São fármacos, são fármacos potentes, ticacilina e a piperacilina. Piperacilina é utilizada muitas vezes em combinação com tazobactam, que a gente vai ver aqui nos inibidores de beta-lactamase, justamente porque ela não tem capacidade de resistir à beta-lactamase, certo? Então, se a gente tem um fármaco que é muito forte, como a piperacilina, mas que ele não resiste à beta-lactamase, ele não faz muita coisa, né? Ele vai ser uma amoxicilina da vida, praticamente. Então, a gente geralmente associa ele à beta-lactamase. E as pseudomonas aeruginosas são problemas, assim como os staph, que eles estão cada vez mais ficando resistentes aos medicamentos. Pseudomonas é gram-negativo, só a título de curiosidade, certo? Agora, falando um pouco sobre os inibidores de beta-lactamase, como eu já comecei, a gente tem dois mecanismos de ação principal. O inibidor de beta-lactamase vai servir como sacrifício, ou seja, a gente tem a enzima beta-lactamase que ela vai ter que se ligar a algum beta-lactamo. A gente vai lá e adiciona no medicamento um beta-lactamo falso, que não tem efeito antibiótico. Então, toda vez que a beta-lactamase aparecer, liga aqui um antibiótico falso, certo? Então, a gente garante que aí consuma as beta-lactamases e o antibiótico ativo, propriamente dito, vai continuar ali presente. A gente tem também outro mecanismo de ação, que o inibidor de beta-lactamase, ele vai se grudar à beta-lactamase e vai gerar alterações na estrutura, fazendo com que a beta-lactamase deforme e não consiga mais ligar a anéis beta-lactâmicos. Tranquilo? Exemplos a gente tem ácido clavulânico, clavulanato, talvez o mais comum para vocês, subbactam, que aí a gente vai ter amoxicilina, mas subbactam que vai ser o subamox, tazobactam, que aí é mais comum a hiperacilina, mas tazobactam, o nome tazocin, certo? E avibactam. Esses três primeiros têm um efeito de sacrifício, né? Eles vão sacrificar para o antibiótico quando conseguir agir. E esse último, avibactam, ele tem efeito de alteração da estrutura de ligação dos antibióticos, das beta-lactamases, certo? Vamos falar um pouco sobre a farmacocinética e, por fim, efeitos adversos. Eu sei que é uma aula extensa, mas é muito importante que vocês peguem essas nuances da química que eu estou falando e tal. Farmacocinética são polares, ou seja, hidrofílicas, penetram um pouco em células, por conta da membrana de fosfolipídio, né? E penetra um pouco no sistema nervoso central. E aí a gente tem uma inflamação, que a inflamação das glândulas, elas vão gerar um edema, vai afastar as funções das células ali, que formam a barreira hematocefálica, permitem um pouquinho maior de passagem de fármacos, mas não é esse absurdo todo. Só aquele fármaco, a penicilina G, né, que eu falei para vocês, que ela tem maior penetração no sistema nervoso central, de cristalino. Mas de resto, pouca absorção. A gente não usa como fármacos para tratar infecções do sistema nervoso central. Tem baixa vida plasmática, né, ou seja, eles ficam pouco tempo no plasma, e por isso a gente não tem um uso tão importante, mas não é um uso tão extenso assim. Por exemplo, do benzetacil. Benzetacil, uma meia-vida de 2 horas. O ciclo de reprodução da maioria das bactérias pode ultrapassar isso. Então, a gente não vai ter um investimento tão amplo assim no uso desses fármacos. E aí a gente tem que expressar majoritariamente renal e como secreção tubular. E isso acontece principalmente por conta da polaridade deles. Se eles são polares e são excretados no sistema renal, eles são um pouco reabsorvidos para a corrente, né? Enfim, efeitos adversos. A gente tem administrações orais, tem grande chance de alterar a microbiota intestinal. E aí a gente vai ter principalmente a amoxicilina, a gente vai ter a amoxicilina não, a penicilina natural, que é a penicilina V,
E aí a gente tem que lembrar que alterar a microbiota intestinal pode ter quadro de disbiose, quando a gente tem favorecimento de de alguma microbiota patogênica. Tem que lembrar que a gente pode ser capaz de selecionar, pelo menos naquele momento ali, a proliferação de um potencial patógeno. Por exemplo, a gente tem enterococos. Enterococos são bactérias capazes de causar infecções graves no intestino, se a gente tem o equilíbrio deles. Porque, por exemplo, uma bactéria que vive no nosso intestino limita o crescimento do enterococo. Se a gente mata essa bactéria, o enterococo explode de proliferação, certo? Por isso que a gente também não pode ficar passando antibiótico assim. Já ouvi relatos de profissional da saúde falando que unidade básica de saúde alguns antibióticos estavam vencendo, né? E aí esses antibióticos também têm ação antiparasitária. E eles administraram na população sem precisar, só para não perder o lote. Mas o que acontece? Você visou no efeito antiparasitário, mas também garantiu o efeito antibiótico. Então você pode ter gerado um quadro de disbiose, de proliferação de seleção de bactérias existentes e por aí vai. Não foram penicilinas, tá? Nesse caso que eu estou contando, mas é importante para a gente pensar. Os antibióticos são os medicamentos que a gente tem atrasado cada vez mais o avanço, porque é muito difícil de desenvolver e as bactérias são muito resistentes. A seleção de bactérias acontece de maneira muito extensa, principalmente porque a gente utilizou errado por muito tempo e ainda utiliza até hoje. Por fim, o que é mais importante para a gente é a alergia não mediada ou mediada pelo IgE. Quem lembra de imuno, a alergia tem que estar ali relacionada à histamina, degranulação do mastócito, certo? E aí, as características principalmente importantes para a gente são erupção cutânea pruriginosa, ou seja, vai ter coceira e bolha e febre. E os sinais, sintomas graves, a gente vai ter edema de glote, ou seja, vasodilatação começou a ficar absurda, né? Então, vai inchar, vai ter choque anafilático, vai ter redução do débito cardíaco, vai ter queda na pressão, né? Então, o indivíduo vai tentar engolir, não vai conseguir, e por aí vai, certo? Então, esses sintomas leves aqui, erupções cutâneas pruriginosas, bolhosas e febre, é o que garante a gente entender a resposta dessa nossa questão. Em que o paciente utilizou um fármaco por uma semana e começou a ter um quadro de dermatite de interface. Então, ele estava usando uma penicilina. É isso, gente. Foi um pouquinho longa essa monitoria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Qualquer dúvida, nos comentários aí, eu acho que vocês podem fazer. Valeu.